Tiago Caixeta, especialista em segurança da informação e auditorias com experiência em projetos de grande porte, nacionais e internacionais. Expert em privacidade de dados e membro do Comitê de Segurança da ANPPD. Possui certificação em privacidade e proteção de dados, princípios básicos de privacidade e proteção de dados, Cloud Computing Foundation, entre outras, e é o nosso participante do Carreira Tech de hoje. Então confere aí, que a live foi sensacional. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live, né? Eu sou o Wesley Rodrigo. Esse é o projeto Carreira Tech, né? O projeto que vai ajudar você aí a conhecer melhor os profissionais da área de tecnologia. E hoje eu tenho o ilustre prazer de estar recebendo aqui ele, Tiago Caixeta, que é especialista em privacidade de dados, né? E também tem um assunto muito importante aí nos dias de hoje, que é a LGPD. Tiago, seja muito bem-vindo aí, muito obrigado pela sua participação, né? Eu sei que seu tempo aí é muito corrido, mas você está dando uma palhinha pra gente, então muito obrigado aí, cara. Nada, Wesley. Prazer estar aqui com vocês aqui para a gente falar um pouquinho aí de privacidade de dados, carreira do profissional de privacidade de dados, de LGPD. Muito bom estar aqui com vocês agora. Deixa eu pegar aqui as perguntinhas. Cara, né? Faz parte. Bom, então vamos lá, cara. Eu vou começar com uma pergunta aqui interessante, que é você ser membro da ANPPD, que é a Associação Nacional... Isso. Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Como é que foi esse processo de entrar, né, como membro desse grupo, e quais são as vantagens de ser membro, cara? Então, Wesley, essa associação é uma associação hoje que é muito importante, né, no cenário nacional, muito porque aí da entrada da LGPD em vigor, né, que foca muito em privacidade de dados. É uma associação que o processo para você ser membro dela é relativamente muito simples, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não. Ela possui alguns comitês específicos que você pode se candidatar para ser membro, né? Então, quando você tem um conhecimento mais básico, que ainda está começando a carreira, começando os estudos, você pode optar, por exemplo, por um comitê público, tá? Que não tem nenhum critério, nenhum requisito para você se candidatar, então você já pode entrar lá e se tornar um membro do comitê público. Tá? Se você já tem um pouco mais de experiência, se você já tem alguma certificação na área de privacidade de dados ou na área de segurança da informação, né? E com um pouco mais de conhecimento, você pode já se candidatar para um comitê de segurança da informação ou um comitê jurídico, né? Se você for um advogado, por exemplo, né? Então, existem vários comitês que você pode se candidatar, né? Cada um deles é muito focado naquilo que você é hoje, o profissional que você é hoje, mas também o profissional que você vai se tornar daqui a um tempo, tá? E é muito interessante ser membro do comitê, né? Se podemos definir dessa forma, tá? Primeiro que é um networking extraordinário, tá? Você conversa, troca ideias, informações, faz benchmarks com vários profissionais, né, de todo o Brasil, né? Eu acho que isso é uma das coisas assim mais bacanas do comitê. Então você conhece pessoas novas, pessoas às vezes que estão lidando com problemas iguais aos seus ou até maiores que os seus na área profissional de privacidade de dados. Então, é uma oportunidade de você conhecer outras pessoas, trocar ideias, amadurecer como profissional, porque você aprende muita coisa também. Então, eu acho que essa área de network é muito bacana, show de bola. Tem um ponto também que é bacana, que a gente faz reuniões periódicas, né, visando discutir assuntos relacionados. Hoje eu sou membro, né, do Comitê de Segurança, mas a gente faz várias reuniões, né, visando aí construir conteúdo, construir metodologias para a comunidade, né, empresarial em si, tudo visando fornecer conhecimento, e conhecimento válido, um conhecimento sólido, para que as pessoas possam utilizar esse material e se apoiar nele para desenvolver as suas atividades. Tá? E um ponto legal também da NPPD é que eles colocam também no próprio website deles o seu perfil profissional. Né? Então você ganha também como um profissional, você ganha essa visibilidade, né, através do comitê. Né? O seu perfil fica exposto através de uma busca, as pessoas podem entrar lá e te encontrar como um profissional de privacidade de dados, tá? Então isso é muito legal, tá? E assim,
Um outro benefício que talvez não é um benefício tangível diretamente, mas que é muito bacana também, é que várias empresas, por conhecer a NPPD, né, e conhecer a relevância dela no cenário nacional, muitas empresas já procuram por profissionais de privacidade de dados dentro da NPPD. Então, se a pessoa às vezes quer uma referência de algum profissional, ela entra em contato com a NPPD, seja através do website ou através de uma outra forma de contato, e procura referências sobre aquele profissional, consegue identificar nele quais são as qualificações que ele tem. Então, isso é muito bacana, né? Então, resumidamente, né, acho que network, aprendizado e compartilhar também, né, com os outros, né, o seu conhecimento para formar algo maior é muito bacana. E para o profissional também, eu acho que é muito legal ter, vamos dizer assim, esse selo, né, mas que não é simplesmente ter o selo, traz uma responsabilidade, você compartilha, você contribui com a sociedade na área de privacidade de dados como um todo. Interessante, cara. O mais interessante também é a questão do networking, né, cara? Hoje em dia o networking, parece que as pessoas começaram a descobrir o que é networking e agora tá todo mundo tentando fazer, às vezes de forma errada. Pandemia, né? A pandemia forçou bastante isso, né? Verdade. E aí tinha a galera fazendo algumas coisas erradas e tal. Mas é interessante porque aí você vai estar lidando diretamente com profissionais, né, cara? Diretamente com... Não sei se você, nesse grupo, tem a oportunidade de trazer algum problema pra galera, às vezes, opinar, tentar resolver. Não sei se você tem essa coisa nesse grupo. Com também. certeza. Tem, com né? certeza. Com certeza, porque assim, a gente existem reuniões, né? Tem reuniões que acontecem quinzenalmente. E assim, é interessante porque não são só reuniões, né? As reuniões, geralmente, hoje, elas estão pautadas numa ata, né, que a gente faz do que vai ser conversado na reunião, mas existem grupos de discussão, tanto no WhatsApp quanto no Telegram hoje, e, cara, é um mundo de informações que você troca. Então, às vezes, você tem uma dúvida lá do seu trabalho, de uma coisa que está acontecendo lá, né? E aí trazendo para a privacidade. Poxa, será que eu consigo enquadrar, por exemplo, a situação X numa base legal Y, por exemplo? E aí você lança a dúvida lá e várias pessoas já interagem com você já recebe vários feedbacks bacanas. Então, assim, é uma forma de contribuir, e isso também com a gente, né? Se eles colocam alguma coisa, a gente pode contribuir, a gente também contribui e tenta ajudar da melhor forma possível. Então, assim, além de reuniões, né, que ocorrem, existem os grupos de comunicação que são, assim, extremamente bacanas para troca de conhecimentos e ajuda também na resolução de problemas, né? Várias vezes. Boa, interessante, cara. Pra quem tá assistindo a gente aqui, se você quiser fazer sua pergunta, você pode fazer, que aí no finalzinho a gente vai estar lendo as perguntas para que o Thiago possa estar respondendo para vocês, tá? Como é que foi, Thiago, o processo de se tornar um profissional da área de dados, né? Você sabe precisar quanto tempo que esse profissional existe no mercado e quando você se deu conta disso, se foi natural, como é que foi a sua experiência também, né, para se tornar esse profissional? Então, essa pergunta é ótima, né? Eu vou te falar que privacidade de dados já existe há muito tempo, né? Se a gente for pegar aí na União Europeia, né? A lei deles fez um aniversário esse ano já, né? Aniversário de 2 anos da GDPR. Eles já estão muito mais maduros que a gente, mas mesmo sem falar de leis, né? Privacidade já é uma coisa que está implícita no nosso cotidiano hoje, né? O que aconteceu, e aí eu coloco muito, vamos colocar assim, de cerca de 1 ano para cá, mais ou menos, 1 ano e meio, no máximo, foi que com o advento aí da LGPD, né, da entrada da lei, o profissional de privacidade de dados começaram a surgir mais demandas na área de privacidade de dados, né? Então, em termos assim, vamos dizer, de 1 ano e meio para cá, essa demanda começou a crescer. Então, é um negócio realmente muito novo mesmo, tá? Falando um pouquinho de mim, né, eu comecei há mais ou menos também 1 ano e meio, né? Legal. Nessa área de privacidade de dados, né? Então, hoje eu trabalho na Fiat, né, do grupo FCA, e foi-me ofertada a possibilidade de gerenciar o projeto de implementação da LGPD dentro do grupo, né? Legal. E quando
eu já atuava há muitos anos com auditoria, né, na área de segurança, mais focada em auditoria. E aí, por uma decisão interna da liderança, falou assim, olha, nós vamos fazer um job rotation na área e tem essa oportunidade aqui. Aí falou, Thiago, você tem interesse? Falei, cara, tem interesse, vamos encarar esse desafio e vamos ver. Só que quando eu decidi encarar o desafio, foi sem saber onde eu estava me metendo, vamos dizer assim, tá? Entendi. Porque eu não tinha a visão que eu tenho hoje da LGPD, de privacidade de dados. É um mundo, é uma área nova dentro aí das empresas que estão sendo criadas, entendeu? Então, quando eu assumi o projeto, foi um desafio, porque eu sabia o que era LGPD muito rasamente, porém tive muita vontade de aprender, né? E por ser um projeto sem precedentes, né? Porque quando a gente vai atuar em projeto, a gente sempre busca ir por lições aprendidas, né? Em outros projetos que possuem características semelhantes, mas esse não. Esse foi um projeto, foi uma atividade, e eu acho que está sendo para muitas empresas ainda, muito novo, novo, sem precedentes. Então, assim, a gente teve que fazer e aprender na prática. É aquele negócio assim de trocar a roda com o carro andando, entendeu? Sim. E foi muito produtivo, né? Eu não tenho certeza, né, que a gente fez um excelente trabalho na empresa. Eu aprendi muito, amadureci muito, e junto com o projeto eu senti realmente a necessidade de que aquilo para mim, só em si, de fazer aquilo, não era só suficiente. Eu precisava aprender mais, para eu entregar mais valor para a empresa. Né? Então eu comecei a estudar mais conteúdos, materiais gratuitos mesmo na internet, blogs, sites e por aí vai, e comecei a me entusiasmar com aquilo e comecei a gostar, né? Então eles falam que quando você gosta do que você faz, aquilo flui mais facilmente, né? Sim, sim. Então eu senti uma facilidade muito grande em aprender, né, sobre privacidade de dados. Depois de um pouco de estudo, comecei a pesquisar sobre certificações, né, o que o mercado estava ofertando em termos aí de certificações. Então hoje a gente tem certificações aí da Exim, que é um órgão muito reconhecido, temos certificações da ISACA, também na área de privacidade de dados, e temos certificações da IAPP, né, que trata exclusivamente de privacidade de dados, que seria, vamos dizer assim, a certificação nível máximo de privacidade de dados, tá? Então eu estudei e aí comecei a fiz as certificações da Exim, que são muito legais, né? Além da experiência prática que a gente foi pegando com o projeto, os cursos de certificação em si, eles te dão um conhecimento muito bacana, dão um background muito legal para você aprender realmente conceitos que às vezes na prática você passa despercebido, tá? Então, as certificações são legais, né? A gente tem uma ISO hoje, que é uma norma técnica, né? Que é a 27701, que também trata de privacidade de dados e segurança, que é muito interessante também para quem está querendo começar, né, nessa área de privacidade de dados. Então, minha carreira é de um ano e meio até então, né? Lógico que eu tenho uma bagagem de muitos anos na área de tecnologia da informação e segurança da informação, o que me ajudou bastante. Porém, o tema de privacidade de dados, né, essa evidência que está hoje, é tudo muito novo, né? Então, foi mais ou menos assim que se desenrolou, mas eu te falo que eu continuo aprendendo. Estou muito longe ainda de falar assim, opa, não, tá legal, tá. Tem muito que aprender, cara. A gente vive aprendendo. Uma dúvida, cara. Como a questão da LGPD, ela se trata, né, de certa forma, sobre o direito do cidadão, né, a ter sua privacidade, você teve que estudar alguma coisa relacionada ao direito digital? Como é que foi? Além das certificações, você precisou de fazer algum curso específico? Essa pergunta é ótima, Wesley, porque não basta somente você conhecer de privacidade de dados, né? Então, vamos dizer assim, a gente tem todo um arcabouço de conhecimento, né, que a gente tem disponível em cursos, materiais e por aí vai. Só que o profissional de privacidade de dados, ele tem que entender também, né, mesmo que não seja um especialista, mas ele tem que entender também de outras disciplinas, tá? Então, assim, você precisa entender um pouco de tecnologia, né? Você precisa entender de segurança da informação,
a parte que você citou, né, a parte jurídica, você tem que entender um pouco da parte jurídica, né, porque no final das contas a LGPD é uma lei, né, e a lei está disponível publicamente na internet, você pode ler a lei, estudar a lei, né, ela está lá disponível para você estudar. Porém, a parte jurídica mesmo, na prática, é muito mais complexa, né? Então você tem que entender, dando um exemplo, né, se você tem uma situação em que você fez um mapeamento de dados e temos aquele processo, né, e você definir em qual das bases legais da LGPD você vai inserir aquele processo, isso demanda que você tenha um certo conhecimento jurídico, né? Então o profissional de privacidade de dados, ele é um profissional, eu diria que é um profissional completo, né? Logicamente, eu não sou um especialista de direito, né, na área jurídica, porém eu venho aprendendo também no dia a dia, né? A gente tem um parceiro na área jurídica que atua junto comigo na área de privacidade de dados, e a gente vem aprendendo muito um com o outro no dia a dia, né? Então, é um profissional que tem que ser um profissional completo, né? A gente está falando de lei, né? E eu vou mais longe até, tá? Porque para você ser um profissional de privacidade de dados, não basta apenas você conhecer a LGPD do Brasil, né? Existem outras leis de privacidade de dados ao redor do mundo aí. Uma delas aí, vamos citar de exemplo a GDPR, por exemplo, que até a LGPD foi muito inspirada na GDPR, que é a lei da União Europeia. E o profissional de privacidade de dados, ele precisa entender. Por que ele precisa entender? Porque se você trabalha numa empresa que, porventura, tem uma filial, uma correspondente em um outro país, esse país também tem a legislação dele, você tem que entender na hora de fazer a gestão dos processos, os mapeamentos e tudo mais. Então, o profissional, ele é um profissional bem completo. Lógico que ninguém vai aprender tudo da noite para o dia, é muita coisa, é muita lei, mas ele é um profissional que tem que estar sempre se atualizando e tem que conhecer, inclusive, legislações de outros países, né? Se caso você for atuar numa área que é uma multinacional, uma empresa que tem uma sede em um outro país e você vai precisar fazer esse tipo de interação. Entendi. Então, por exemplo, no caso do Facebook, ele está em vários países. Ele estando no Brasil, ele não teria que... Tipo assim, vamos supor que ele está na União Europeia também. Na União Europeia ele vai ter que estar ajustado a GDPR, não lembro o nome agora. GDPR? Isso. Sim. Aqui no Brasil ele vai ter que estar ajustado a LGPD. Ele vai ter que estar ajustado a LGPD também. Então, para atender aqui no Brasil, para atender algum processo referente ao Facebook, o cara precisa de entender os outros países ou só do Brasil, porque ele vai atender aqui em teoria, né? Só do Brasil tá bom. Não, aí é que tá. O que acontece? O Facebook, ele oferta serviços, né, tanto no Brasil quanto, vamos pegar o Brasil e a Itália, por exemplo, tá? Ele oferta serviços, né, tanto no Brasil quanto na Itália. Então, ele precisa estar adequado tanto à LGPD quanto à GDPR, tá bom? Esse é um ponto. Então, se você for ofertar bens ou serviços em outro país, que você vai afetar titulares de dados, né? Vai tratar dados de dados, vai gerir dados pessoais, né, das pessoas daquele país, você tem que se adequar à legislação daquele país também, tá? Isso falando aí em termos aí de LGPD e GDPR. Então, não é que você está no Brasil e o Facebook está no Brasil, você teria que se adequar a uma outra legislação. O ponto é, como o Facebook ele oferta serviços aqui no Brasil, ele precisa estar adequado à LGPD também. Entendi. Mas eu acho que eu não deixei claro. Eu entendi que você estava falando do técnico também, digamos assim, né? Do especialista na LGPD em específico. No seu caso, por exemplo, se você vai pegar alguma ação no Facebook, né, referente à LGPD, como você vai tratar disso em teoria só no Brasil, você não precisaria de saber sobre a GDPR, né? Não. Nesse ponto, não. Mas aí tem uma coisa que é importante, porque a gente entendendo como funcionam as leis nos outros países, e principalmente, se pegando o exemplo do Facebook, tá? Se a gente sabe que existe o Facebook lá na União Europeia, e a gente tem uma lei de proteção de dados na União Europeia,
São situações que nos permitem fazer benchmarks para ver qual que vai ser a nossa melhor forma de agir aqui no Brasil. Entendi. Entendeu? Então, vamos pegar um exemplo. Se eu tenho um problema com o Facebook aqui no Brasil, o Facebook ele se adequou ao LGPD, tudo e tal. É interessante a gente se perguntar assim, já existiu esse problema lá na Europa, por exemplo, com o Facebook? Ah, já existiu. Ótimo, legal. E como que eles trataram isso lá? Se a gente levar em consideração que a GDPR é muito parecida com a LGPD, né? Então, não é que seja obrigatório, mas é importante você conhecer, até por uma questão de necessidades, caso for uma necessidade, você poder realizar benchmarks, comparações, para tentar solucionar a sua parte do lado de cá também. Entendi. Hoje, o processo que você teve para se tornar um profissional, né, de especialista em privacidade de dados e também, né, na parte LGPD, hoje se alguém quiser se tornar o mesmo profissional, como que você enxerga a facilidade ou não, se tem diferença ou não, do seu processo para a pessoa que quer iniciar esse mesmo processo? E o que você poderia, só complementando, instruir de dicas para ele, às vezes, não fazer o mesmo caminho, fazer um caminho mais curto, ou se o seu caminho, em teoria, seria mais adequado? Entendi. Então, o que acontece? Eu, na verdade, assim, eu entrei na privacidade, comecei, né, a fazer atividades de privacidade de dados na prática, né? Uhum. Então, assim, na verdade, eu fui aprender na prática para depois pegar um conhecimento um pouco mais teórico, né? Uhum. E saber o porquê daquelas coisas que eu estava fazendo. Isso tudo num curto espaço de tempo, mas foi mais ou menos assim, tá? Não tem uma receita mágica para se trabalhar com um profissional de privacidade de dados, tá? Não tem uma receita mágica. Mas existem sim, né, alguns cursos bem legais e com custo-benefício bem interessante para quem quer começar na área. Inclusive, algumas empresas até ofertam os cursos da forma ao vivo, né? Você entra num determinado dia e horário e você tem uma aula ao vivo com profissionais renomados aí do mercado e que vão te permitir um conhecimento bem legal, bem bacana, tá? Então, assim, eu comecei dessa forma, eu comecei com pesquisa, o que eu poderia dar de dicas, né? Tem muito material legal na internet, tem alguns sites, alguns blogs, que depois a gente pode deixar aí também para o pessoal, sim. Se quiser pesquisar, que aí, assim, eu já falo porque eu tive que percorrer um caminho para chegar até eles e agora a gente já pode afirmar que são fontes legais, fontes bacanas, que você vai conseguir um conhecimento legal. Então, isso aí é um negócio muito bacana. Tem os cursos, igual eu disse, tem as certificações, tem que estar muito atento ao mercado, né? E o que eu quero dizer com estar muito atento ao mercado, né? É ver o que está acontecendo no mundo, né? A gente teve aí a NPD instituída há pouco tempo, a designação dos membros, e é começar a ver o que está acontecendo. Olha, agora já tem a NPD, agora a gente já tem os membros, o que ela vai fazer agora, o que está acontecendo no mundo em termos de privacidade de dados, estar antenado mesmo e tentar extrair o máximo de informação e tentar aprender com aquilo, tornar aquilo conhecimento, né? Então, assim, não tem uma receita mágica, eu fui nessa linha, eu comecei mais na prática e depois fui correr um pouco atrás da teoria e aí você consegue fazer esse balanceamento. Mas eu acho que uma dica interessante é você pesquisar, igual eu disse, tem alguns sites, blogs legais, tem muito material gratuito na internet, muito bacana. Os blueprints das certificações, né, indicam materiais muito legais, né, mesmo que você não for tirar uma certificação, você pode ver o material lá, pesquisar aquele material, ou comprar um livro, ou pesquisar online e chegar naquela informação, né? Então isso tudo é muito bacana, né? E um ponto que é interessante, que é igual eu expliquei, eu comecei na prática e fui para a teoria, né? Mas como você chegar à prática com a teoria, né? Eu acho que pode ser um ponto aí, uma dúvida interessante, né? Porque às vezes você está no mercado de trabalho, quer começar como profissional de privacidade de dados, com LGPD e tudo mais, mas você às vezes não tem essa oportunidade dentro da sua empresa, né? Sim. E às vezes talvez nem vá ter essa oportunidade, talvez você esteja pensando
em dar consultoria também, como muitas pessoas estão fazendo agora. E um ponto que eu acho que é bem legal, que dá para ser feito, é o seguinte: você estuda, aprende aquilo, né, faz os cursos. A hora que você sentir que você consegue fazer um projeto de adequação à lei, né, e adequação à privacidade de dados, lógico, você pode ofertar o seu serviço, né, para instituições de caridade, por exemplo, né, para pequenas associações. A adequação LGPD, ela não é uma coisa que é barata, né, dependendo aí do seu ramo de atuação do mercado. Ela exige sim um certo investimento, e tem muita instituição de caridade, muita associação que ou não vai fazer, ou vai acabar de fazer, né, de uma forma que não vai agregar tanto. E você, como um profissional que está querendo mostrar o seu conhecimento, que você já se sente confortável, né, para atuar, nada melhor do que a gente fazer uma troca justa aí, né? Você ajuda aquela instituição, faz um trabalho bem feito lá, e você vai estar fazendo um grande bem aí para a sociedade, né? Principalmente para a instituição. E além disso, você ganha aí no seu portfólio pessoal uma experiência muito bacana, né? Que você vai construindo, começa a construir o seu portfólio sem gastar nada, né? Aliás, não gastando nada, vamos dizer assim, e talvez até fora do seu ambiente de trabalho atual. Você consegue até fazer isso paralelamente, né? Então, existem essas possibilidades que quem está querendo começar agora, e ainda mais agora que o assunto está muito quente, né? Tem uma série de oportunidades aí batendo a porta, e se a pessoa realmente tiver disposição e quiser investir nisso, com certeza existem formas e formas de se fazer isso, tá? Boa, aqui. Tem uma pergunta que eu vou fazer pra você, mas é mais lá na frente. Senão vai embaranar tudo aqui. Tá bom. Ela vai entrar daqui a pouco, na verdade, né? Bom, depois dessa... A LGPD ainda não foi, digamos que, colocada 100% em prática e exigida ainda no Brasil, né? Parece que vai ser ano que vem, parece que foi adiado, né? Não, na verdade a lei entrou em vigor oficialmente dia 18 de setembro desse ano. Já está em vigor? Já está em vigor. O que não está em vigor hoje é o artigo relacionado às penalidades da lei, que vai entrar em maio do ano que vem. Entendi. Então já está valendo. Caraca, hein? Então, deixa eu ver uma pergunta aqui já agora, senão eu vou esquecer. Por exemplo, eu vejo muito site, quando você vai tentar ler notícia, por exemplo, que é uma coisa chata, que é aquele monte de janela. Aí alguns sites eles colocam lá de uma certa forma resumida, tipo assim, aceitar ou não. E aí quando você dá um não, aí enche o saco, etc. E outros sites eles colocam de uma forma muito mais complexa e até bem feito, né? Que é você define o que você quer ou não aceitar, e aí você dá um aceitar e vai funcionar bonitinho. A LGPD, dá a impressão que a LGPD é só isso, é só você colocar lá bonitinho pra pessoa entender. A pessoa aceitou, beleza. É só isso? Tem algo por trás que as pessoas ainda não entenderam? Não, Wesley, é muito longe disso. Muito longe disso. Aquilo ali, na verdade, né, a gente está falando dos cookies, né, dos websites, né? O cookie, né, perante a privacidade de dados e as leis em si, ele é um identificador da pessoa. Através do cookie, das informações que são coletadas nos websites, você consegue identificar uma pessoa. Então, aquele aviso que a gente tem nos websites é porque a gente, eu digo, né, o dono do website, está fazendo coleta de dados pessoais, que são cookies, né, e talvez até outras coisas, para alguma finalidade específica. Então, ele te pergunta se ele pode coletar ou não para aquela finalidade. Só que aquilo ali, é importante a gente frisar que aquilo ali é um mecanismo, né? Para se chegar naquele mecanismo, da forma com que ele para se definir o que ele vai perguntar ali, quais dados ele vai te dar a opção de deixar coletar ou não, teve todo um trabalho de background por trás que teve que ser realizado para chegar na etapa final da implementação daquela funcionalidade. Então, aquilo ali é a parte final do trabalho, de uma parte de um projeto de adequação da LGPD, tá? De uma parte. Aquilo ali, dando, assim, até pegando, né, o exemplo do que a gente fez, aquilo não representa 1% de tudo que eu fiz no projeto, né, de adequação onde eu trabalho.
Aquilo ali é uma funcionalidade que pode parecer boba, né? Mas aquilo ali tem muita coisa envolvida, né? Aquilo ali tem uma política de privacidade que quando você abre, você vai ver exatamente quais os dados que eles estão, que a empresa está coletando, o dono do website está coletando, e para quais finalidades ele está coletando aqueles dados, ou seja, para que ele vai usar aquilo ali. Tá? Então muita gente só clica nos quadradinhos, tem uns igual você falou, né, que são uns mais legais que os outros. Tem um que deixa você selecionar várias opções e tem às vezes um que é sim ou não e aquilo ali, né? Aquilo são formas de fazer, tá? A LGPD hoje ela não trata exatamente como tem que ser o mecanismo de cookies, tá? A gente não tem uma legislação para isso hoje. O que a gente tem que fazer hoje é demonstrar transparência. Então a gente tem que contar que dados a gente está coletando e tem que dar a opção para a pessoa deixar ou não coletar aqueles dados, tá? Mas aquilo ali, cara, assim, é uma partezinha do trabalho e uma parte final. Depois que foi feita toda uma análise em cima do que é coletado, para que é coletado, a gente vai implementar um mecanismo no website, né, para fazer a gestão de tudo isso. Mas é uma pequena parte de um processo de adequação da LGPD. Entendi. Então, por exemplo, no meu caso, o meu site ele tem cursos que são links para Hotmart, por exemplo. No meu caso, eu não uso marketing agressivo, né, para pegar informação do cara, do lead, essas coisas, né. Mas tem a questão do Google, né, que usa o robôzinho dele, e tem também a questão da Hotmart. Nesse caso, ainda assim, eu tenho que me adequar à LGPD, porque, de certa forma, a Hotmart pega informação das pessoas através do meu site, ou a Hotmart é quem tem que se ver com isso? A Hotmart, e aí pegando o exemplo da Hotmart, né, com certeza ela tem que se adequar à LGPD, né? Eu não conheço a empresa a fundo, todos os processos, mas é quase que notório que ela trata dados pessoais dentro dela, né? Então ela é uma empresa que tem que realmente se adequar, tá? A Hotmart, ela está oferecendo um serviço, né? E você, como um produtor, está contratando o serviço da Hotmart, né, para fazer a gestão de venda dos seus cursos, certo? Então, assim, nesse ponto, vamos dizer assim, o seu website, não é que ele tem que se adequar ou não tem que se adequar à LGPD, né? Tem dois pontos, né, falando de websites, né? Tem que ver que tipo de informação você está coletando no seu website, né? Se você estiver fornecendo um serviço ou um bem aqui dentro do Brasil, que é o caso, né, você tem que se adequar à lei, você seria uma empresa, né? Mas nesse caso seu da Hotmart, entendeu? A Hotmart ela está provendo um serviço que você contratou um serviço. Então você contratou um serviço dela, entendeu? Nesse caso, especificamente nesse ponto, no meu ponto de vista, você não tem que fazer um tratamento da LGPD, tá? Você não tem que fazer, vamos assim, fazer um projeto de adequação da LGPD. Agora, você tem sites, né? É importante você sempre dar transparência para quem acessa os seus sites, saber o que está sendo coletado, para que está sendo coletado, você entendeu? Então, entendi. Essa parte é interessante você fazer, né? Mas veja que, assim, você colocou um ponto que é interessante, porque há várias formas de você ver isso, né? Você pode pegar, às vezes, um escritório de advocacia que é mais duro, que é mais rígido, que vai no pé da letra, e ele pode fazer uma análise jurídica e falar, não, Wesley, você está provendo serviços também, você teria que se adequar à LGPD também, né? Entendi. Mas é muito complexo. Né, para a gente entender na prática mesmo se deveria ou não deveria e em que nível de adequação isso teria que ser feito, a gente teria que entender um pouco mais o cenário, mais profundamente, para a gente fazer uma análise um pouco mais conclusiva. Tá? Entendi. Interessante, agora me surgiu um monte de dúvidas aqui. Porque, mas tem dúvida nesse assunto. Então, por exemplo, uma outra dúvida que a gente não está no roteiro imagina melhor. No meu caso, hoje eu sou um MEI, né? um microempresário. Mas imagina um cara que é estudante e ele usa o site dele como portfólio. Então ele não é pessoa física, ele não é pessoa jurídica, ele é pessoa física.
Independente do tamanho, digamos assim, né? Seja de dinheiro entrando através de site ou não, a LGPD, você acha que ela é maleável ou ela é dura com todo mundo, assim? Tipo, o cara que só quer ter o site dele, tipo, para vender, sei lá, camiseta que ele produz, por exemplo, e aí às vezes ele vai, de fato, às vezes usar um marketing um pouco mais agressivo para pegar a informação das pessoas, para entender o perfil, né, das pessoas, mas ele não é pessoa física. E aí você pega uma empresa grande, por exemplo, como, sei lá, a Google, por exemplo, a LGPD ela vai ser maleável com esses perfis distantes, ou ela vai agir, tipo assim, você, sabe? Como é que você enxerga isso? Essa é uma boa pergunta, viu, Wesley? Excelente pergunta. Legal. Então, não, mas ela é boa mesmo. É boa mesmo. O que acontece hoje? Hoje, se você trata dados pessoais e ofertas, e faz oferta de bens ou serviços, né, no território nacional, você tem que estar adequado à LGPD. Tá? Isso é um fato. Eu queria só tentar, até antes de responder a outra parte, você tocou num assunto interessante aí da MEI. Né? O MEI, ele tem o nome da pessoa, o nome da pessoa também nas credenciais da MEI. Né? Então, porventura, em alguma situação, os MEIs, mesmo sendo CNPJs, eles podem ser considerados também como dados pessoais também. Tá? Esse é um ponto interessante. Bom, dito isso, no caso aí do seu amigo do website, ele está ofertando um bem, né? Ele está vendendo, está fazendo venda, né? Então ele vai ter lá, nem que seja um CNPJzinho, né? Mas, vamos dizer assim, que ele está começando agora, então ele vai começando devagarzinho e tal. Mas ele, hoje, ele tem que se adequar à LGPD. A LGPD hoje, ela tem regras, né? Definidas ao pé da letra, né? Que estão lá no website lá do Planalto. Hoje o que ela diz é isso. Né? Hoje ela não faz distinção de tipo de... Ela não te fala assim, para pequenos negócios, como o negócio do seu amigo que está surgindo, ele não precisa, porque ele às vezes tem um faturamento aí mais baixo ainda, então ele não precisa fazer essa adequação. Hoje não tem isso, tá? Hoje o que tem são os artigos da lei, que estão no site lá do Planalto, do governo, e você tem que estar adequado àquilo. Hoje é isso, é aquilo que está valendo. Então, se a gente pegar aí no cenário nacional aí, que a gente tem aí em torno de 21 milhões de CNPJs ativos, os 21 milhões de CNPJs ativos têm que se adequar à LGPD. Isso é hoje, tá? Bom, o que pode mudar nisso? Né? Pode mudar o seguinte. A NPD foi instituída, né, há pouco tempo, teve os seus membros divulgados agora e vai entrar em operação, a gente espera que em breve, né, porque tem um caminhão de coisas aí que a gente precisa regulamentar junto com eles. E uma das coisas que eles podem entrar é justamente nesse ponto. Né? Nós vamos aplicar a LGPD, a lei na sua totalidade, para todas as empresas, independente de porte, independente de faturamento, independente de nicho, de mercado. A gente vai aplicar a LGPD para todo mundo? É um ponto que a LGPD pode entrar. Né? Ela pode virar e pensar assim, falar, olha, eu acho que o risco para quem está exposto aí a negócios ou faturamentos, né, de empresas inferiores a 50 mil reais ano, por exemplo, o risco é muito baixo e tem que aderir somente nos artigos A, B e C. Não precisa aderir à LGPD na sua totalidade. Isso pode acontecer. Né? Isso pode acontecer. Tá? Então, o que a gente vê hoje é que existe uma insegurança muito grande, tá? Porque a gente teve, um negócio que parece piada, né? Mas a gente teve a lei entrando antes de ter a agência nacional, né? Então, assim, ficou todo mundo perdido, sem saber como fazer várias coisas. Então, quem fez as adequações, no meio do caminho surgiram várias dúvidas em que a gente, às vezes, teve que se basear, às vezes, numa opinião jurídica de algum escritório de advocacia, ou em até realmente alguma coisa que a gente julgou naquele momento que seria válido, porque a gente não tem a agência para ser consultada.
um dos papéis dela, que ela vem, é para isso. Ela é uma agência que pode ser consultada, né, pelos controladores e processadores de dados para respeito de dúvidas, né? Então, esse é um dos pontos que a agência ainda pode regulamentar. Isso pode acontecer, mas hoje o que tem valendo é que todo mundo tem que estar adequado à lei, tá? Independente de faturamento, nicho, se é pequeno, grande ou médio. Entendi. Agora dá um pouco mais de medo. Porque... Mas dá medo. Pois dá medo mesmo. Uma outra dúvida que eu tinha também é a respeito dos valores e da como é que chama, gente? Punição, digamos assim, sabe? Eu tinha lido que era 50 milhões ou 2% do faturamento. É isso mesmo? Como é que funciona? É isso mesmo, mas lembrando que os artigos relacionados às penalidades não entraram esse ano ainda, tá? Tem várias punições, né? Você pode ter a multa que pode chegar a 50 milhões ou 2% do faturamento, que a princípio pode parecer um absurdo, né, de dinheiro, mas tem outras piores. Eu vou te falar que tem outras piores que a multa financeira, tá? Dependendo da situação, você pode ficar impedido de exercer suas atividades, de tratar dados pessoais dentro das atividades do seu negócio durante, por exemplo, 6 meses. Imagina, se você é uma empresa que... isso eu estou falando assim, é uma das coisas, mas seria um caso bem mais extremo, tá? Imagina você que, né, no meu caso, que é uma montadora que eu trabalho em uma montadora de veículos, a gente não poder tratar dados pessoais de clientes durante 6 meses. Imagina uma situação dessa. É um negócio absurdo, né? Então tem realmente tem várias penalidades, né? Você multa, essa questão aí de ser impedido de usar. Porém, a gente está falando de casos assim, muito extremos, tá? Multa de 50 milhões, ficar impedido de usar a base de dados. Existem fatores, né, que dentro da empresa, se você demonstrar para a NPD, né, que é a agência que vai supervisionar isso tudo, que você possui um nível de segurança adequado dentro do seu parque tecnológico, se você demonstrar que você tem uma boa governança dentro da empresa a respeito de privacidade de dados, né? Se você demonstrar que você fez um mapeamento, né, de dados, que você fez análise de risco, que você emitiu os avisos de privacidade e tudo mais, isso são fatores atenuantes na hora de se aplicar uma penalidade, né? Então, a gente fala que assim, são os níveis de penalidade, né? A gente tem níveis realmente muito extremos, né? Mas se você fez todo o seu processo, né? Se você tem como demonstrar isso, esse nível de maturidade para a agência nacional, isso com certeza são fatores atenuantes aí na hora de ela te aplicar uma multa, na hora dela te aplicar uma medida, ela pode te aplicar uma advertência, dependendo do nível da violação de dados, né? Ela pode aplicar somente uma advertência, visto que você tem uma boa governança. Então, assim, existem fatores atenuantes, né? Então, assim, lógico que a multa assusta, né? Você pode ser obrigado a se retratar publicamente daquilo. A multa assusta, mas tem outros danos aí, vamos dizer assim, que não são tangíveis diretamente, como dano na imagem, por exemplo, que assustam bastante também. A multa, eu vou te falar que é uma multa, mas dano à imagem é uma coisa complicada. Sim. Então, eu tô fugindo completamente do roteiro aqui, porque agora eu tô ficando com muito medo, cara. Por exemplo, eu imagino, e aí eu acho que vai entrar agora um pouco na próxima pergunta. Eu imagino que a LGPD, ela também tenha... Quer dizer, imagina assim, né? Para não pensar agora, eu acho que não faz sentido. Mas a gente teve, se eu não me engano, em 2018, eu acho... Desculpa. O problema com a Cambridge Analytics, né? Que foi usado, inclusive, em política também, com a questão do fake news, né? E foi uma coisa que talvez as pessoas elas não entenderam o quanto que isso é danoso, assim, sabe? Então, por um lado, eu sou realmente a favor de um órgão que não que vai fazer um controle total, mas que vai punir quem usa de má fé algumas, sabe, o conteúdo online, porque as pessoas elas
principalmente as pessoas que acham que o Facebook é a internet, que o WhatsApp é a internet, elas não têm a maldade de entender que, cara, às vezes o que a galera tá fazendo é manipulação de massa, sabe? Manipulação pra tipo assim, sabe? São técnicas que você vai usar para tentar enganar as pessoas, etc. Então, diante disso, cara, a Cambridge Analytica hoje, ou o próprio Facebook, né? Você acha que eles vão ser freados com essas manipulações graças à LGPD ou à GDPR, ou você acha que ainda assim elas ainda vão conseguir burlar isso para fazer o que fazem, digamos assim? Esse caso aí, Wesley, e eu vou deixar inclusive aqui a minha sugestão de documentários. Esse aí do Cambridge Analytica foi o Privacidade Hackeada, né? Sim. Que é muito interessante, sim, assusta. E tem agora também o Dilema das Redes. Sim. Esse assusta mais. Eu vi o Dilema das Redes assusta mais. Eu vi os dois. Assusta mais. Mas são documentários bem interessantes. Bom, é difícil, sabe, o Wesley? Porque, bem da verdade, é que não existe almoço grátis, né? Não adianta a gente falar assim, não, o Facebook é de graça, o Instagram é de graça. Não, é de graça. Você só entra, faz um cadastrozinho, é de graça, não paga nada. Gente, não tem almoço grátis, entendeu? Você está vendendo, você não está pagando com dinheiro, não, mas você está vendendo os seus dados, você entendeu? Você vende os seus dados, né? E as pessoas, elas não param, e assim, de uma forma geral, tá? Ninguém para ler termo de privacidade, né? Ninguém para ler termo de uso, né? Vem aqueles termos, você aceita, taranã, 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 aí você rola a tela até o final e aceita, né? Depois que a gente começa a trabalhar com isso, a gente fica um pouco mais atento, né? Mas assim, bem da verdade é que ninguém para ler 5, 10, 15, 20 páginas, né? E ali é que está sendo contada o que eles estão fazendo com seus dados, o que eles vão fazer com seus dados, né? Então, assim, é meio como que você estivesse vendendo, usando o serviço a troco dos seus dados pessoais. Sim. E quando a gente fala dados pessoais, a gente não está falando de nome, e-mail e telefone só, né? A gente está falando do seu perfil todo, que aquela rede social ela vai pegar aqueles seus dados, vai traçar o seu perfil, né? E baseado no perfil que ela vai traçar, utilizando tecnologia de ponta, muita inteligência artificial, ela vai te ofertar, vai te ofertando produtos. Então é aquele negócio que acho que acontece com todo mundo. Você pesquisou às vezes lá no Google lá sobre Ferrari. Quanto custa uma Ferrari? Daqui a pouco você está lá no Instagram, você está no Facebook, aparece um anúncio da Ferrari para você. E você fala assim, gente, como é que isso aqui está acontecendo? Né? Então, assim, não tem almoço grátis, né? Aquilo que você está fornecendo de informação, aquela curtida lá naquele lugar bacana que você vai querer ir depois, aquela curtida, às vezes, né, naquela banda bacana que você gosta, aquilo ali vai ser usado para te oferecer alguma coisa depois. Sim. Né? Não tem como a empresa se manter se ela não ter uma renda. O Facebook não é uma empresa de caridade, né? O Instagram não é uma empresa de caridade, né? É uma empresa que fatura e fatura muito. Sim. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Eu acho que não acaba. Eu acho que o caso da Cambridge Analytica foi uma das coisas que abriram mesmo, assim, começaram a abrir a mente das pessoas, porque realmente quem viu o documentário viu como é que é o nível, e eu não vou dizer persuasão, é o nível de convencimento, como você consegue fazer uma pessoa mudar de opinião sem trocar uma palavra com ela, somente através de manipulação do que ela está enxergando. Sim. Então é um negócio extremamente absurdo. O nível desses caras é uma coisa absurda. Não acho que acaba, entendeu? Eu acho que as leis de proteção de dados elas vêm para dar uma força maior nisso, porque se antes elas colocavam um aviso de privacidade com letras miúdas e naqueles termos juridiquês, né, vamos dizer assim,
que ninguém entendia, agora não, ela tem que colocar avisos claros, de forma que qualquer pessoa que lê, ela vai ler e vai entender aquilo que está acontecendo. Então, isso eu acho que ajuda, mas acabar, eu acho que não acaba não. Não acaba não. Inclusive, você estava falando sobre termos aí, eu já tive experiência de ler termos quando eu tinha... Até comentei isso na entrevista que eu fiz com um perito, que é o Marcelo Nage, o grande Marcelo Nage, que está no canal da Academia de Forense Digital. Quem tiver interesse aí, vai sair amanhã, então é só se inscrever no canal da Academia de Forense Digital, que vai estar depois aí no link na descrição. Eu estava comentando com ele sobre... Quando o sistema operacional antigamente era Symbian, né? Eu tinha... Acho que era Samsung Galaxy S2, eu não lembro agora, S1, não sei. O Symbian veio também nos Nokias também. Isso. Não, acho que da Samsung não era Symbian não, mas era parecido. Acho que era em Java, sei lá, enfim. Eu lembro que eu sempre gostei de e-mail e celular. E aí, porque os aplicativos, eles pegavam os seus contatos e salvavam na nuvem, né? Que era na Hotmart, ela fazia isso antigamente. E aí eu lembro que eu fui ler os termos do aplicativo, né? Porque não tinha o oficial da Microsoft. E então fui ler o termo desse aplicativo específico. Aí tava lá assim, nós não temos responsabilidades por terceiros, né, que vão ter acesso. E aí uma vez eu fui pegar um empréstimo num banco que começou, quer dizer, pra mim ele era novo, mas eu não sei como é que tá no mercado hoje. Deve ter uns 3 anos isso aí. E eu fui ler os termos também. E tava, tipo assim, ele tinha taxa bem alta, né, porque os grandes bancos já não me aceitavam mais. E aí quando eu fui ler os termos desse banco em específico, lá estava escrito também que eles não se... Como é que fala? Não se responsabilizavam pelo que os terceiros poderiam fazer com seus dados. E era um banco, cara. Eu fiquei, caraca, cara. Então, a experiência de ler os termos não é muito legal não, cara. Não é. Eu acho que... Agora com a lei as pessoas vão tomar um pouco mais de cuidado, mas eu acho que é uma cultura que tem que ser difundida ainda. Mas depois, se alguém tiver interesse, se você tiver interesse, lê os termos de uso do FaceApp. Aquele aplicativo que que teve uma febrezinha agora há pouco. O que deixava a pessoa ficar mais velha? Ficar mais velha ou trocar o gênero da pessoa. Isso é da Rússia, né? Aí aquilo tudo é muito engraçado, todo mundo ria, né? Todo mundo ria. Existem reportagens aí explicando, inclusive, os termos de uso dele, que são coisas assim... Esses aplicativos assim eu não sou muito fã de instalar porque... eu também não. Eu já sei que... É igual, eu acho que tinha um jogo que a NSA tinha criado para pegar dados, né? Eu acho que era o Angry Birds, não tenho certeza agora. Mas eu acho que era se eu não me engano, Flappy Birds. Era deles? Um negócio assim. E aí, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza. E aí eles tiraram até o aplicativo do ar. O aplicativo hoje nem tem nas escolas. Sim. Pois é, que tinha virado febre e tal. Então esse negócio de celular, jogos de celular, esses aplicativos que estão no Facebook, assim, eu não uso porque eu já sei que boa coisa não é. Não. Assim, a gente tem que ler e é um custo-benefício, né? Se você entender que tem um custo-benefício legal para o que você está querendo fazer na hora, jogar, se divertir, você às vezes assume aquele risco, né? Mas... então, a gente está falando muito de LGPD aqui, mas qual que é a importância dela? Apesar que a gente já meio que começou a deixar claro aqui, né? Mas de uma forma mais falar, depois de todo esse terror que a gente fez aqui, mas é um terror válido, eu acho, assim, sabe? Eu vi vários documentários sobre não só o Facebook em si, né? Mas também já vi... Agora esqueci o nome agora. o do cara que falou sobre a NSA, cara, o Edward Snowden, sabe? Tá. Esses documentários são bem interessantes porque tinha... Acho que no próprio documentário, e aí fugindo um pouquinho da... Eu nem sei se a LGPD vai ter atuação nisso, cara. Porque tinha um documentário do Edward Snowden que ele falava que a NSA ela tinha o poder para até em dados criptografados ela podia vir com cobrança, digamos assim, com o poder do Estado, sei lá, e ter acesso àqueles dados, sabe? É boa. Então, eu não sei, desculpa te interromper, Wesley. Eu não sei se você já viu um meme, uma figurinha de meme, em que uma pessoa tá escrevendo assim no Google, o FBI está me vigiando?
Aí ela recebe assim, uma notificação no celular. Não estamos. nunca vi, não. Eu vi foi Nunca viu? Não, eu vi do Marcos É por aí, meu cara. É por aí. Não, isso com certeza. Eu vi no do Mark Zuckerberg que é assim. Como é que é, gente? Ele fala alguma coisa do pai, aí o Mark Zuckerberg fala assim, ele não é seu pai. Exatamente. Isso é engraçado, exatamente. cara. Mas... com certeza, cara, eles estão pegando dados. Teve esse negócio da Alexa, essas coisas assim que eu também não sou muito fã. Parece que uma vez... Não, inclusive, cara, falando agora, com as entrevistas que eu faço com os peritos, você percebe o quanto que os wearables, né, os widgets, eu nem sei mais o que diferencia, mas o que é que. Mas ele estava falando sobre o smartwatch da pessoa que foi assassinada, ele ter gravado o áudio, entendeu? Sem a pessoa ter adicionado, né? Tipo assim, aí foi usado como prova e tal. Então, cara, a gente tá sendo monitorado igual o tempo todo, cara. 1984, né? Então, enfim. Agora, não tem então, a explicação do que é a LGPD e qual que é a importância dela aí, de uma forma um pouco mais clara para quem não conhece. Tá, a LGPD é a lei geral, é a sigla, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Um dos países aí, né, que tem grande presença mundial, né, que é o Brasil, é um dos que também não tinha, né? Uhum. Ela é importante porque ela traz transparência para você que tem dados pessoais em várias empresas ao redor do Brasil, né? E aí eu coloco até um ponto que é bem importante, que é uma visão errada que as empresas têm de dado pessoal. Muitas empresas acham que aqueles dados são delas e não são. Não são. Aqueles dados ali pertencem a mim, pertencem a você, pertencem a todo mundo. Os dados são nossos, né? Então a LGPD ela vem para mostrar isso, falar assim, olha, os dados são seus, você tem o direito de saber o que a empresa está fazendo com seus dados, para qual finalidade ela está usando, né? Se os seus dados estão atualizados ou não, ou seja, você tem uma série de direitos. Você pode virar... Lembra aquela empresa de telemarketing chata que fica te ligando no celular? Sim. Você pode abrir uma requisição para essa empresa, na área específica deles, né, de privacidade de dados, e falar assim, amigão, apaga tudo o que você tem a meu respeito aí. E eles são obrigados a cumprir isso, entendeu? Guardadas proporções, porque tem questões contratuais, tem questões financeiras, às vezes, que elas podem usar para não excluir todos os dados. Porém, você pode usar dessas prerrogativas para essas situações. Então ela empodera o titular de dados, ela empodera a pessoa física, né? E dá transparência para a pessoa. Então isso é um ganho muito grande para todo mundo, muito grande. Então acabou aquele negócio aí de você vai na farmácia, né? Vou comprar remédio, CPF. Não, para que você quer meu CPF? Entendi. Não, é para dar agora a desculpa agora é para dar desconto. O que eu mais ouço agora é para dar desconto. Não quero. E a pessoa não pode te obrigar a pôr o CPF lá. Né? A Araújo foi multado. Então... Oi? Eu não sabia, não. Você não é obrigado. Né? Você não é obrigado. Então, isso pra gente, pessoa física, é muito bacana, muito legal. Eu acho que o brasileiro ainda não aprendeu a usar a LGPD a favor dele. Tá? Mas eu acho que com o tempo ele vai aprender. Bom... tirando a parte, né, dos titulares de dados, é uma lei que vem para unificar uma série de outras resoluções e regras existentes dentro do Brasil, mas que não tem uma unidade única, né? Então, assim, não é que a empresa usou seu dado, né, para uma outra finalidade, ou se você se sentir lesado com aquilo, que você, antes da LGPD, não poderia entrar judicialmente com alguma ação, alguma coisa. Você pode, existem leis hoje para isso, né? Leis que empoderam o consumidor, né? Principalmente. Mas a LGPD ela veio para unificar esse âmbito todo. Agora você sabe aonde você tem que ir, né? A gente tira aquela insegurança jurídica que a gente tinha antigamente, né? E abre também para outros temas aí a discussão, tá? O Brasil é muito bacana, né? É um país que tem grande comércio aí no cenário mundial
E o Brasil tem um grande interesse de entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, na OCDE. Né? E para você ser membro da OCDE, você tem que ter um nível de privacidade adequado. Além disso, as empresas elas passam a poder transitar os dados delas internacionalmente, né, com outras empresas que têm leis de proteção de dados também. Isso abre bastante também o leque de opções. Enfim, todo mundo sai ganhando. Né? Eu acho que o país sai ganhando, o governo tem um interesse muito grande nessa lei, né? Mas em contrapartida para a gente, que são as pessoas físicas, donos, né, titulares de dados, né, que é o termo da lei, isso para a gente traz um ganho, a gente ganha muito com isso também, né? A gente consegue ter mais transparência, a gente tem realmente o domínio dos dados que antes a gente não tinha com propriedade, né? Então a lei tem esses pontos positivos, tem várias outras coisas que a gente poderia falar aqui. De uma forma geral, é uma lei, né? Então não é uma coisa simples, né? A gente não estala o dedo e fala que está todo mundo conforme, pronto para atender o titular de dados. Principalmente que a entrada da lei aqui no Brasil ela foi condicionada a muito interesse político, né? Então a gente teve medida provisória, projeto de lei, às vezes a gente tinha uma coisa com interesse político, outra com interesse político, e isso atrasou bastante, né, a entrada da lei em vigor, né? A lei é de 2018, ela foi entrar em vigor agora. Então, assim, mesmo com isso tudo, o país ele dá um avanço grande, é um avanço muito grande, né? Lógico que falta a NPD ser regulada para definir uma série de coisas, né? Dentre elas aquela questão de quem vai precisar se adequar à LGPD em 100%, né, da sua totalidade, mas ela traz benefícios sim, né? Não pode ser vista pelas empresas simplesmente como mais uma lei para se adequar, né? Ela traz benefícios sim para todo mundo. Perfeito. O Eduardo Sparks fez uma pergunta. Eduardo, prazer em recebê-lo aqui também, tá? A gente vai responder as perguntas no final da live, tá? Então fica até o final, por gentileza. Falando então sobre essa parte que você disse da gente, digamos que se empoderar do nosso poder, né, dos nossos dados, nesse mês ainda, que teve a questão de candidato, etc., eu comecei a do nada ser bombardeado com pessoas que eram candidatas, né, a me enchendo o saco no WhatsApp. E eu perguntava, tipo assim, eu sei que eles conseguiram provavelmente na internet ou coisa parecida, mas eu perguntava assim, onde você conseguiu o celular? Aí algumas pessoas falavam assim, eu tinha seu número, nem tem, entendeu? E eu ficava, caraca, cara, como é que eu posso tentar, sei lá, sabe, ter direito do cara não me encher a paciência com o meu número pessoal, entende? Na LGPD, eu posso, de certa forma, enquadrar essa importunação? E uma outra pergunta para pegar nisso também. Tem pessoas que, sei lá, às vezes acham seu número não sei como, ou ligações inapropriadas, né, de empresas tentando te oferecer produtos ou mandando mensagem também como SMS. Isso se encaixaria na LGPD? Como é que ficaria isso tudo? Encaixa sim. E assim, até antes de entrar na sua pergunta, você falou e eu lembrei na hora. Você acredita que eu recebi uma ligação de uma pessoa me ligando? Você já tem candidato a vereador? Eu falei assim, como é que você conseguiu esse número? Pois é. Eles têm aqui e tal. Falou. Aí acabou que eu pensei assim, eu vou dar uma incerta nesses caras, né? Aí acabou que eu esqueci o nome do candidato e aí acabou que passou. Mas eu tive uma situação semelhante desse jeito também. Mas assim, pode. Por quê? Você hoje não pode pegar dados na internet e começar a usar os dados a seu favor. Isso não pode ser feito. Você entendeu? Então, o que até muitas empresas que vendem e enriquecem dados hoje estão fazendo é o seguinte, eles estão virando e falando assim, não, mas os dados que eu pego, eles vêm de fontes públicas. Que fonte pública que você está me falando? Fontes públicas, você está entendendo? Gente, isso aí não vem ao caso. Você entendeu? Você não pode simplesmente, porque você viu lá um banco de dados exposto na internet, pegar aquele banco de dados e começar a disparar mala direta para as pessoas, não. Isso é errado, você não pode. Da onde que veio esses dados? Quem te autorizou a enviar dados para essa pessoa? A pessoa deu um consentimento para ela receber isso? Isso não pode acontecer, gente. Isso foge completamente
do escopo da lei. O que antes acontecia, que eu acho que a lei vai dar uma segurada nisso, é um mercado, vamos dizer assim, um tráfico de dados, né? Tremendo. É um mercado gigantesco, é um mercado que arrecada muito dinheiro, né? Com venda de dados, enriquecimento de bases de dados para fins específicos. Então, às vezes você quer, vou te dar um exemplo, não que você vá fazer. Poxa, mas eu estou com um curso aqui e eu quero atingir, o meu curso ele é para pessoas entre 20 e 30 anos, com nível de escolaridade ensino médio completo e por aí vai. Você consegue chegar numa empresa dessas aí e eles vão fazer uma segmentação dessas para você, com telefone às vezes, e-mail às vezes. Deus sabe de onde que esses caras estão tirando esses dados, essas informações, entendeu? Mas eles vão te vender. E aí você vai, pega esses dados e fala, opa, muito obrigado, quanto custou? R$100. Opa, os melhores R$100 que eu investi. Cara, isso não pode, você entendeu? Isso tem que ser questionado. Você tem que questionar a empresa. Da onde que vieram esses dados? Você tem um consentimento dessas pessoas para esses dados serem utilizados para essa finalidade? Claro que ninguém tem, né? Porque a gente está falando em bases de milhares de dados, né? Milhares de pessoas. As empresas não têm isso, elas coletam na internet a revelia. Então, o que mais acontece é da gente, às vezes, receber uma ligação, receber um WhatsApp, receber um SMS, e aí você olha assim e fala assim, compre aqui o seu, não sei, vamos supor, né? Compre aqui o seu carro novo, né, da Volkswagen, ou da Fiat, ou da GM. Você olha e fala assim, gente, eu nunca tive carro de nenhuma das três. Como é que esses caras conseguiram o meu contato? Pois é. Você entendeu? Isso é mercado de dados. É um mercado tremendo. Mas vai mudar, já começou a mudar, né? Porque agora as empresas, por causa da LGPD, elas já estão tomando cuidados, muitos cuidados adicionais com relação à compra e enriquecimento de base de dados, né? Porque ela sabe que vai bastar somente uma pessoa dentre 100 mil pessoas te indagar a respeito disso e você não saber responder, isso dá um problema tremendo. Você entendeu? Então, hoje, você que recebe um SMS, um WhatsApp, uma ligação e fala assim, gente, como é que você conseguiu meu telefone? Eu nunca tive relação nenhuma com você. Você pode entrar no site da empresa, abrir uma reclamação, né? E falar assim, gente, eu quero entender como que vocês têm meus dados, como que vocês coletaram meus dados, para que vocês estão utilizando, e depois eu quero que apaga tudo. Você pode virar e fazer isso ainda. E não quero receber mais nenhuma ligação sua. Mas, entendeu? por exemplo, pode terminar, foi mal. Não, pode ir em frente. É porque, por exemplo, no meu e-mail, isso é spam, no caso. Spam também, você acha que a LGPD vai ajudar? Também. E-mail é dado pessoal. Também. Então, no caso de spam ou no caso desses candidatos, né? Como é que eu poderia, não é processar a palavra, né? Como é que eu poderia impedir que eles repetissem isso novamente? Assim, qual que é o procedimento? Eu vou na NPD, como é que eu faço? No caso, você tem que, inicialmente, né, tentar chegar à empresa, ou aí, no caso, a gente teria que ver o partido político, né, que te enviou isso, fazer um requerimento e falar, gente, não, como é que você conseguiu meus dados? Não quero receber mais nada, entendeu? E fazer esse requerimento para a empresa que te enviou aquilo, né? E aí ela tem até 15 dias para fazer um atendimento dessa solicitação para você, dependendo de alguns direitos específicos, tá? Mas o caminho é sempre esse, você tem que chegar na empresa, né, que está te enviando aquele spam, que está te enviando aquela mala direta e tudo, e falar assim, olha, não quero mais. Hoje alguns não, tem muitos spams que você recebe e até te oferece uma opção de descadastramento, né? Aquele negócio, às vezes, é assim, né? Olha, eu tô te mandando aqui, tá? Eu não vou te contar como é que eu consegui, não, eu tô te mandando, mas se você quiser sair aqui, ó, é só você clicar aqui e tal. Então, assim, é aquele negócio assim, né? Você tem algumas plataformas que já oferecem essa opção de descadastramento, tá? Mas o primeiro ponto é você ir na fonte, né? Você vai na fonte, faz uma solicitação, fala que não quer mais receber, fala que não, né, que não quer mais que ela trate dados nenhum seus,
e espera-se que isso aconteça de uma forma bacana, transparente e que você seja atendido. Senão a NPD está aí para isso, né? Boa. A LGPD ela foi, né, criada em 2018 e aí ela está agora para ser, digamos que aplicada aí ano que vem. Aplicada é a palavra, né? Não, ela já está valendo, né? Já está valendo. O que vai certo. ser no ano que vem são as penalidades. Isso. Você acha que vai ter alterações até lá? Você acha que pode haver alterações depois? É uma pergunta difícil, Wesley, porque a NPD está chegando agora, né? Uhum. E como a gente falou mais cedo, ela pode regular de outra forma coisas que estão hoje escritas na lei, né? Então, eu acredito sim que a gente vai ter mudanças, né, na aplicabilidade da lei. Existem coisas ainda para serem reguladas, por exemplo, né, a sua base de dados legada. E aí, o que você vai fazer com ela? Como é que fica a retenção de dados dela? Então a gente tem questões desse tipo, até as próprias questões aí de comércio, né, de base de dados, é uma coisa que talvez eles entrem para regular de alguma forma. Mas fica difícil fazer uma previsão, sabe? A gente conhece situações que a gente sabe que a NPD vai ter que atuar, porém a gente não sabe ainda, né? A gente teve a NPD instituída agora, os membros designados agora, a gente vai precisar esperar mais um pouquinho para ver ela em operação e ver realmente como que vai desenrolar isso aí no decorrer dos próximos meses. Boa. Como é que... Eu não sei se a gente fez essa pergunta, quer dizer, não sei se eu te fiz essa pergunta. Como é que a gente pode se preparar para nos adequarmos à LGPD? Sim, boa pergunta também. Boa. Não, a gente falou de algumas coisas, mas eu acho que a gente não chegou a falar especificamente, não. Uhum. A LGPD, o processo de adequação da LGPD é bem extenso e complexo até, tem muita coisa complexa nela. Vou tentar assim, fazer um resumo assim, de alguns pontos que eu acho que são interessantes, tá? O primeiro ponto, a empresa tem que identificar se ela trata dados pessoais. Ela tem que entender o que são dados pessoais, né? O que são dados pessoais? Dados pessoais são quaisquer dados, né, que te permitam identificar uma pessoa física, né? Então a gente tem dados pessoais, né, que são os que a gente chama de direto, que aí é o nome, e-mail, né, que são dados que só de você bater o olho você consegue identificar a pessoa, e a gente tem dados pessoais indiretos, né, que você vai precisar aí às vezes de um conjunto de outras informações para identificar a pessoa, mas te permitem também identificar a pessoa, tá? Então, primeiro eu acho que as empresas têm que identificar se elas tratam dados pessoais. Acho difícil ter uma empresa que não trate dados pessoais, né? Feito isso, é interessante a empresa ela tem que descobrir aonde dentro dela, aonde dentro das áreas, aonde dentro dos processos estão esses dados pessoais, né? Então, para isso, o que a gente faz é um mapeamento de dados pessoais, né? Que é feito, às vezes, através de entrevistas com as pessoas que operam os processos. A gente usa formulários também que esses donos de processos, né, vão preencher, que vão nos auxiliar a identificar isso. Então, a gente faz um primeiro mapping, né, que a gente chama, que a gente identifica onde dentro da empresa tem os dados pessoais. Bom, depois que a gente faz isso, a gente tem que fazer uma análise, né, de risco em cima dos processos, para a gente tentar entender se aquele processo está exposto ou não a algum ponto da lei, né? Ou seja, né, se tem alguma coisa dentro da lei que aquele processo ele não está adequado, né? Então a gente faz essa análise, né? A gente faz essa análise, a gente faz um enquadramento também dos processos em bases legais, né? O que são as bases legais? As bases legais são as justificativas que a empresa tem para tratar os dados pessoais. E aí, quando eu falo tratar, você utilizar, você visualizar, você editar, você fazer qualquer coisa com os dados pessoais dentro da empresa. Isso a gente chama de tratamento de dados pessoais. Então, a gente tem que enquadrar os dados pessoais em bases legais, né, que são as justificativas. Que a empresa vai virar e falar assim, olha, eu uso esse dado dessa forma para isso aqui. Eu uso dado dessa forma com essa justificativa, né? Que são várias, né? A gente tem com base em contrato, a gente precisa às vezes dos dados, né? Por uma questão contratual.
a gente precisa dos dados por legítimo interesse nosso, né? Que a gente precisa, às vezes, exercer a nossa atividade sem extrapolar os direitos do usuário, né? E aí a gente usa aqueles dados para isso. Então a gente enquadra esses processos em bases legais, né? Feita a análise dos gaps, né, que a gente identifica as lacunas do processo em relação à lei, o enquadramento de bases legais, aí a gente sai com um mapeamento, né, de planos de ação que vão visar mitigar aqueles riscos, aqueles gaps que aqueles processos têm relacionados à lei. Tá? Então, esse processo é uma parte, tá, que é um processo de adequação. E aí a gente vai pegar aqueles planos de ação, vai implementar aqueles planos que vão mitigar aqueles gaps dentro do processo. O que pode ser esses gaps? Né? Acho que é bom a gente dar um exemplo. Né? Uhum. Podem ser gaps relacionados à segurança, né? Você pode estar armazenando a informação em meio não seguro, você pode estar ferindo um princípio da LGPD em privacidade de dados, que é de minimização de dados, né? Você pode estar coletando os dados a mais do que você precisa para exercer aquela atividade. Né? Então, isso tudo vão formando planos de ação que você vai ter que atuar, às vezes, para reduzir a quantidade de dados, implementar uma medida técnica de segurança. Né? E você implementando isso, você dá conformidade aos seus processos da LGPD. Né? Então, você tem os processos das áreas mais conformes com a lei. Né? Então, isso tudo são saídas aí da adequação da LGPD. Tem também política de privacidade, que você vai precisar fazer, uma política de segurança da informação, que é super importante, né, também. Mas lógico que isso é uma parte da adequação, né? Tem outras coisas para se fazer também, né? É interessante, importantíssimo você regular contratualmente, né, com cláusulas relacionadas à privacidade de dados, os seus fornecedores. Então tem todo um trabalho de adequação contratual que você tem que fazer, né? E um ponto que é extremamente importante também é você fazer todo um processo de conscientização dentro da empresa, né? Você treinar as pessoas, você criar uma cultura dentro da sua empresa relacionados à privacidade de dados. Né? Porque de nada adianta você ter esse trabalho todo com adequação se ninguém souber o que é dado pessoal, se ninguém tiver consciência de como que tem que ser utilizados os dados, né? Se as pessoas não mantiverem aquele portfólio de mapeamento atualizado, né? Porque às vezes as empresas podem ter a falsa impressão de que eu implementei a LGPD, acabou a LGPD. Não, está só começando a LGPD. Né? Você faz um projeto de adequação para você dar aquele start inicial na empresa, mas depois você tem que manter aquele arcabouço todo de processo atualizado, você tem que colocar os novos processos lá, você tem que pensar em privacidade desde a concepção, que é o Privacy by Design, que é o quê? É você incorporar questões de privacidade no início de novos processos, ferramentas e projetos. Então, o atendimento aos direitos dos titulares, que a gente falou. Então, o projeto de adequação, a gente faz um projeto para adequar a empresa, mas também para deixar toda uma estrutura de governança formada, tá? Para responder as questões de LGPD dentro da empresa. A nomeação de um encarregado de dados, né? Às vezes é interessante designar um comitê de privacidade também, né? Para ajudar a empresa a tratar os pontos. Então, a LGPD, a adequação da LGPD, ela prepara a empresa para a LGPD, adequa os processos iniciais, os fornecedores e tudo mais, faz uma análise de risco, mas ela continua dali para frente. Né? Ela continua e é muito trabalho para ser feito ainda dali por diante. Entendi. O que me deixa preocupado, acho interessante isso tudo, mas o que me deixa preocupado, por exemplo, cara, para o pequeno empresário, para a pessoa que é sozinha, digamos assim, né, que tem que lidar com tudo, eu tendo a ter a impressão de que ela, tipo assim, ela vai ter que aprender a fazer isso tudo para ir aplicar, e mesmo assim, você falou lá atrás, né, do trem em movimento, do carro em movimento, tem que trocar as peças e tal. Uhum. Eu tenho a impressão de que, cara, acho que seria interessante se tivesse um curso gratuito para pequeno empresário, sabe? De uma forma mais simples. Porque eu tô cansado só de ouvir. Imagina eu tendo que estudar isso tudo
para depois eu ter que tentar implementar isso aqui e ainda ter que fazer o meu trabalho, sabe? Então, eu não sei, cara, como é que vai ser isso para quem é pequeno produtor, para quem não tem uma equipe, sabe? Quando eu disse que a LGPD, o processo de adequação à LGPD não era barato, foi justamente por causa disso, tá? Caraca. Porque, na verdade, não são só, às vezes, tecnologias que você vai ter que implementar, modificações, às vezes, né, que você vai ter que fazer em processos ou sistemas, mas para você fazer isso tudo, nessa pequena parte que eu citei aqui, você tem que contar com profissionais especializados, entendeu? Pois é. E muito por causa da lei estar muito quente agora, que a lei entrou em vigor, e eu acho que, no final das contas, todo mundo ficou assim, não, pandemia, vai adiar a lei, vai adiar, já adiou 2 vezes, vai adiar mais uma. E o pessoal não estava esperando que a lei entrasse mesmo, e ela entrou, né? Então o pessoal foi pego meio assim de calças curtas, e realmente, igual você falou, você pegar e fazer as suas atividades, manter a sua empresa funcionando e ter que fazer isso aqui é impossível. E para isso, muita gente no mercado está oferecendo hoje serviços aí de mapeamento de dados, orientação jurídica, que também é bem interessante. E essas coisas, né, são profissionais realmente, igual a gente está falando, muito especializados, né, e que também, por o assunto estar muito quente, as coisas realmente não vão ser baratas, entendeu? Não é uma coisa barata. Pois é, cara, agora eu tô preocupado. Bom... Mas preocupa. Pois é, eu vou chorar aqui agora. Bom, eu queria ler aqui a pergunta do Eduardo... Eu não lembro o sobrenome, acho que era Gonçalves. Desculpa, Eduardo. Que é da Sparks aqui, Spark Systems. Ele perguntou se é uma pergunta interessante. Ele fala o seguinte: é possível revogar uma assinatura em um contrato do Facebook, por exemplo? Se é possível revogar uma assinatura do contrato no Facebook? É em um contrato do Facebook. O que acontece no Facebook é o seguinte, para você usar, vamos dizer assim, né? Ele tem algumas opções, se eu não estou enganado, que você pode desmarcar para não receber determinadas informações, tá? E aí já é uma forma aí de você tirar o seu consentimento, né? Agora, assim, se eu entendi a pergunta, se for uma coisa assim para deixar, não querer que o Facebook faça o que ele faz com meus dados, eu acredito que você deva não aceitar o contrato de uso dele, a política de privacidade dele. Só que se você fizer isso, você não usa o Facebook, entendeu? Então, assim, fica uma via assim, complicada, né? Porque é o ganha-pão deles, na verdade, né? O ganha-pão deles é esse. Mas já existem algumas opções para você restringir algumas coisas. Mas se for um contrato firmado de uso dele, se você revogar, você tem a opção de revogar e não utilizar, né? Mas aí fica aquela coisa assim, né? Eles não vão coletar, mas você também não vai utilizar, né? Pois é. Se o Eduardo estiver assistindo aí, você pode escrever de novo, que eu vou ler outras perguntas aqui e a gente volta para a sua. O Lucas Ferreira, ele infelizmente não pôde participar, mas ele mandou as perguntas já, e aí eu vou ler para você. Que é assim, a primeira é: quais os impactos da LGPD pode trazer ao processo de transformação digital das corporações? Essa pergunta é bacana. Olha só, o que acontece? A LGPD, ela vem com uma série de coisas, né, que a gente tem que conhecer. Por exemplo, aonde o dado está, armazenado, como ele está armazenado, de que forma ele está armazenado. Se alguém abrir uma solicitação, por exemplo, querendo saber de você o que está sendo feito com os dados, né, você tem que fazer aquela coleta no seu ambiente. E o que a gente observa é que as empresas hoje que já nascem no ambiente digital, né, e aí a gente vai pegar, por exemplo, aí esses bancos digitais, né, não por causa do digital, mas que eles realmente já nascem com essa cultura, né, eles já nascem com uma estrutura formada orientada a dados, né? E essa estrutura orientada a dados que, às vezes, para empresas, né, que vêm de uma cultura mais conservadora, vêm de coisas aí, de
10, 15, 20 anos, fazer essa mudança, virar essa chave, não é uma coisa simples. De fato, não é uma coisa simples, né? Quando você tem uma estrutura orientada, né, à transformação digital, com data lakes formados, né, estruturas centralizadas, fica muito mais fácil de você vamos dizer assim, não se adequar ao LGPD, mas de você lidar com questões da LGPD de forma mais simples, tá? Eu acho que isso vai forçar um pouco as empresas, entendeu? A pensar mais digital, pensar em soluções mais digital, né? Soluções de transformação digital, né? Eu acho que vai acabar forçando as empresas a se enveredar um pouco para essa seara, para elas terem até facilidade com a administração, vamos dizer assim, da LGPD dentro delas, tá? Então, a LGPD, a gente assim, vamos aproveitar e vamos fazer desse limão uma limonada, né? Não adianta a gente chorar que tem LGPD, né? Tem que implementar, mas vamos fazer um negócio bacana, vamos tentar melhorar o processo, né? Vamos tentar criar estruturas centralizadas, vamos tentar melhorar. E isso a gente vai trazer essa transformação digital junto com a empresa, né? Então eu acho que tem pontos sim que a gente consegue usar em termos de transformação digital junto com a LGPD e vai forçar as empresas a serem cada vez mais digital, né? Boa. A segunda pergunta dele é: levamos o workshop de inovação para médias e grandes empresas. Acha relevante inserir o tema da LGPD para o workshop? Com certeza. Igual a gente estava falando, né? Acontece que as empresas foram pegas aí com a calça na mão, vamos dizer assim, com a LGPD, e tem uma turma muito perdida, né? Bem da verdade é essa, a turma está bem perdida. Tem também, né, as armadilhas do mercado, né? Hoje o que mais tem são empresas, consultorias, querendo vender serviços relacionados à LGPD, relacionados a sistemas de atendimento de direitos dos titulares, a serviços relacionados à adequação da LGPD dentro da empresa, né? E eu acho que esses workshops eles são interessantes até para a gente levar um pouquinho dessa cultura de privacidade, de LGPD para as empresas e tentar dar um norte para elas mesmo, né? Não quer dizer que ela tem que pegar a lei, ler a lei de cabo a rabo e tentar fazer tudo. É tentar entender a lei, entender como que aquilo se aplica dentro do seu cenário, né? Então, eu acho que é extremamente relevante, eu acho que vale a pena sim, né? E a turma vai te agradecer, porque realmente, assim, levar um conteúdo, né? Uma palestra, um workshop de qualidade, uma coisa que o cara sai de lá assim, fala, poxa, realmente eu aprendi algo aqui, vou tentar começar por aqui, né? É muito relevante, com certeza. Boa, perfeito. Mais uma pergunta dele, né? Quais as oportunidades para o meio público e privado ao aderirem à LGPD? A gente falou até um pouco disso, né, com relação aí ao país, né? Mas assim, existem oportunidades, tá? E aí eu te falo por experiência, né? Que às vezes o que a gente tentou passar no projeto de implementação da onde eu atuo hoje foi que assim, turma, vamos aproveitar que a gente está aqui, gente. Eu sei que é chato, é lei, tudo que fala de lei, as pessoas às vezes fecham a cara mesmo, né? Não é um negócio assim legal, que todo mundo vai querer fazer rindo, né? Mas vamos aproveitar o momento, né? Vamos olhar isso aqui com carinho, vamos tentar aproveitar esse momento para fazer uma coisa melhor, né? E o que seria isso, né? O que a gente vê é que é uma oportunidade muito grande, cara, de otimizar processo, sabe? De melhorar processo. Às vezes, e aí eu te dou até um exemplo, que às vezes a gente fazia algumas reuniões e aí tinha algum gestor daquela área na reunião, e aí a gente passava o processo e tal, aí o gestor olhava e falava assim, uai gente, vocês estão ficando doidos? O que vocês estão coletando isso? O que é isso aqui? Não, isso está errado. Então assim, é uma oportunidade para rever, às vezes, coisas que não estão sendo feitas corretamente, né? Então, assim, é uma oportunidade para todo mundo rever, otimizar a equipe, otimizar time, ver o que não está funcionando, o que está funcionando. Então, assim, é uma oportunidade grande de você rever medidas de segurança. Às vezes você está vendo uma brecha de segurança ali que talvez sem a LGPD você não ia olhar para aquilo. Melhor. Então, assim, tem uma possibilidade boa de uma coisa que às vezes você não ia nem olhar para aquilo, né, que você está sendo obrigado a fazer naquela hora, mas que aquilo ali vai te trazer um benefício,
né? Vai trazer um benefício para a sua área, vai trazer um benefício para a empresa, vai entregar valor. Então, como eu disse, né? Fazer do limão uma limonada. Né? Vamos aproveitar e tentar tirar coisas melhores aí, já que a gente tem que fazer a adequação à lei. Perfeito. Ele faz mais uma pergunta também, que é: como considerar a fiscalização para o meio público e privado? Bom, essa pergunta é interessante, mas assim, eu confesso que eu não tenho uma resposta para dar para ela. Por quê? Porque a gente sabe que a ANPD, né, que é o órgão, é a agência supervisora, ela vai ser responsável pela fiscalização. Mas ela foi constituída há pouquíssimo tempo, os membros foram designados, né, há pouco tempo. Né, ela não está em operação ainda. Fica até um pouco raso eu tentar pensar em como ela vai fazer essa fiscalização. Né? A gente não sabe realmente. Né? Então, assim, a gente vai ter que realmente esperar mais um pouco mesmo, ela entrar em operação, para a gente ver como vão acontecer essas fiscalizações. Vão ser auditorias? Elas vão chegar, bater na nossa porta e falar assim: opa, me mostra aí o seu mapeamento de dados, me mostra aí o seu registro de incidentes que você tem, me mostra suas políticas, me mostra sua estrutura de governança, ou não, ou ela só vai fazer isso mediante uma reclamação de uma outra parte. Não sei, não sabemos ainda, né? Então, realmente a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para responder essa pergunta aí. Boa, perfeito. Bom, gostaria de agradecer, cara, sua presença aí, esse papo maravilhoso, né, cara, um assunto muito pertinente e um pouquinho assustador também. E, cara, obrigado, cara. Eu acho que seria bom a gente pensar em mais alguma pauta para trazer de novo, porque é um assunto que é muito complexo, pouco assustador, e que eu acho que vai ter muito pano para manga aí, sabe, cara? Eu acho que dá para trazer um conteúdo. Quem tiver assistido até aqui e tem alguma pergunta para fazer, ou tem sugestão também de pauta, pode escrever aí nos comentários, que eu vou ler com muito carinho e a gente vai conversar para quem sabe trazer, né? E lembrando também que a gente está aí nas principais plataformas de podcast também. Então, se você gosta de ouvir podcast, logo esse conteúdo vai ter editado lá nas plataformas de podcast para você poder ouvir ou mandar para seu amigo, ou para sua amiga, ou para sua mãe, ou para seu pai. Beleza? Então, Thiago, muito obrigado aí pela sua participação, cara. Fico muito feliz aí. Foi um prazer. Não, que isso, foi um prazer todo meu. Fico muito feliz aí de ter recebido você aqui no meu canal e de também ter trago esse assunto que é muito importante e você ter respondido aí com tanta clareza, né, cara? Esse assunto que é muito complexo, né? Que é um assunto que muita gente sabe o nome, sabe o que significa o nome, mas não sabe como vai funcionar na prática. Então, novamente, muito obrigado aí, cara. Nada, estamos à disposição. Perfeito. Então, você que assistiu até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos esse vídeo principalmente, porque é um assunto muito interessante. E, cara, pode colocar aqui sugestões de novos conteúdos que a gente vai estar analisando aqui, tá? Grande abraço e até mais. E valeu!